Esse é o chaveiro esconde-chave que eu prometi ensinar para vocês. Aqui, Nivaldo. Tcharam, apareceu, tcharam, escondeu. Sabe qual é a grande vantagem do chaveiro esconde-chave? É que quando ele está na sua bolsa, principalmente nós, mulheres, quando ele está na bolsa, a chave fica escondida e não arranha. Por exemplo, está lá o celular e a chave. A chave vai arranhar o celular, vai arranhar outra coisa que tenha. Assim não. A chave está protegida e a chave também não vai danificar nada que você tiver solto dentro da bolsa. E nós estamos aqui montando o kit, né? Chaveiro esconde-chave e o porta-níquel super fofo, que foi a última aula. E vamos fazer o nosso chaveiro esconde-chave. Eu sou Maria Antônia, esse é o canal Costurando com Cores na Varanda. Você gosta de aproveitamento de pequenos retalhos, de patchwork, de costura criativa? Então se inscreve e ativa o sininho das notificações. Você vai ter muito conteúdo como esse. Para fazer esse chaveiro, você vai precisar de pouquíssimo material. 2 retângulos de 10 por 13. O meu já está estruturado, eu montei o patchwork no estruturador, que eu estou usando o nylon dublado. Caso você esteja usando um tecido inteiro, estrutura antes de começar a trabalhar. Eu já pus aqui a costurinha de segurança, eu montei, mesmo assim eu pus uma costurinha de segurança. Voltando, 2 retângulos de tecido, 2 retângulos de estruturador e 2 retângulos do forro. Eu estou usando o bagum grosso porque eu encontrei esse pedaço e eu estou focada em usar o material que eu tenho o máximo possível. Mas você pode usar tecido, algodão cru, algum tecido que combine aqui com o seu... Se você fizer patchwork, algum que combine, ou se for um tecido liso, algum que combine, enfim, a escolha é sua. Em relação ao tamanho, este chaveiro eu estou montando com 10 por 13. Eu vou usar para dobrar embaixo 1 centímetro, aí ele já vai diminuir para 12. E aqui em cima vai acabar perdendo 1 centímetro também, apesar da minha máquina ter a margem de costura de meio centímetro. Se a sua máquina de costura é doméstica, então isso aumenta, porque você vai ter 75 milímetros de margem de costura. O meu é meio centímetro, o seu é 0,75. Então, no caso de você querer diminuir um pouco, porque assim ele está parecendo muito grande, mas ele vai diminuir um aqui, outro em cima, e aqui na lateral ele vai diminuir 2 margens de costura de cada lado, porque primeiro nós vamos montar cada parte e depois a gente vai unir uma na outra. Então, no caso de você querer diminuir, considera 2 margens de costura para cada lado. A altura você considera uma margem de costura em cima e 1 centímetro embaixo. Eu estou aqui com um cordão, eu ainda não medi, para falar a verdade. Esse cordão ele vai ter o dobro, um pouquinho mais, porque depois você vai cortar para acertar, né? Então você corta um cordão com o dobro da medida, da altura, e bolinhas. E a argola do chaveiro. Um isqueiro para poder fazer o acabamento, e o material é esse. Eu fiz um cálculo, você não gasta R$2 com esse chaveiro. E aí você junta com a outra peça, né, com porta-níquel e com porta-cartões, vai ser um kit com um precinho muito legal. A primeira coisa a fazer, depois de estruturar o seu tecido, é preparar as 2 partes separadas. E você vai fazer isso unindo a frente com o forro. A frente que já está estruturada no seu forro, direito com direito. Você vai colocar direito com direito e vai passar uma costura nas laterais e em cima. E vai deixar essa parte para desvirar. Agora a gente vai arredondar.
eu já costurei, aqui está a parte de baixo. Aqui em cima, como essa é uma peça alongada, retangular alongada, eu quero que a minha curva também mantenha esse ar mais alongado. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar da borda do tecido para dentro 3 centímetros. E embaixo, de cima para baixo, eu vou marcar 4. Vou pegar minha régua, por esse lado aqui. Essa régua aqui, ela faz parte de um kit que eu comprei, que tem o link aqui na descrição do vídeo. Vieram 6 réguas e essa é uma delas. Veio essa, veio uma comprida fina e vieram 6. Quadradinha. Gente, esse kit foi muito legal, tá? Bom, vamos voltar à aula aqui. Você marcou em cima 3, aqui na lateral 4. Agora você vai pôr o que você usa para fazer a curva de costura a costura, mas no encontro dessa marcação. E aí vai ficar assim, ele vai ficar um pouco mais alongado do que vou fazer isso em todas as partes. Vou deixar aqui no link, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link onde eu ensino a fazer uma costura curva perfeita. Vai lá que você vai aprender. E aí eu vou marcar, vou fechar, refilar e já volto. Pronto. Já arredondei, refilei com a tesoura de picotar. E agora eu vou desvirar. E depois que eu desvirar, eu vou acertar bem a curva. E eu gosto de usar a almofada do meu dedão para fazer isso. Porque eu vou passando ela na curva e vou deixando bem certinho. Porque se você vai fazer uma curva, a curva tem que ficar curva. Se você não conseguir, faz reto. Porque curva que não fica curva é muito feio. Então, se você não consegue, você treina. Enquanto você não está craque, você pode fazer reto. Eu quero dar uma dica super legal. Então, você aproveita e deixa um super like para mim, que eu mereço. Eu quero falar de kit. Quando a gente pensa em montar kit, normalmente a gente já pensa em fazer tudo com o mesmo tecido, como eu fiz esse aqui, né? Que fica lindo, é um espetáculo, é combinação certa. Mas você não precisa trabalhar com o mesmo tecido, obrigatoriamente. Por exemplo, esse porta-níquel, eu usei essa padronagem, essas tiras fininhas e tal. Aqui, no porta-chave, eu estou usando a mesma técnica, a mesma forma, só que na diagonal. E eu poderia fazer, por exemplo, pegar um tecido predominante e usar esse tecido para montar uma das peças. O importante na montagem de um kit é que as peças conversem entre si. É simples, né? E você consegue montar o kit com tecidos diferentes. O segredo é só esse. A hora que você coloca as peças juntas, elas precisam estar em harmonia. Tem alguma coisa que ligue uma à outra. Gostou da dica? Então, deixa o like. As duas partes já estão fechadas, arredondadas. Agora eu vou marcar aqui, na parte de baixo, com giz, 1 centímetro, para facilitar na hora de dobrar. Marca com giz, dobra, bem acertadinho, coloca o clips. Eu também tenho o link de onde eu comprei esses clips aqui na descrição do vídeo. Aliás, tudo que eu uso tem na descrição do vídeo, tem assim, está lá escrito lista de fornecedores. Aí você vai procurando e você vai encontrar todas as coisas que eu uso aqui, clips, alfinete, bagum, tudo. As duas partes estão prontas, fechadas. Agora, para unir uma à outra, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou marcar, eu escolho uma delas, tanto faz, marco o meio. Aqui você marca com giz. E do meio para cada lado, você marca meio centímetro, porque aqui vai ser a aberturinha para passar o cordão.
coloca uma de costas para a outra e passa a costura bem na beiradinha. Então, coloca um clips de cada lado. Agora você vem dessa costura até aqui embaixo, na beiradinha, e dessa até aqui embaixo, na beiradinha. Se você colocar direto, né, se você colocar desde o começo, com certeza o calcador vai empurrar tudo, vai sair tudo do lugar. Então, você coloca a agulha aqui mais para frente, coloca a agulha aqui mais para frente, dá retrocesso e vai. Assim, as suas partes não vão se mover, não vão sair do lugar. Olha que boniteza. Agora, você vai pegar, você vai colocar a sua argolinha assim, e vai passar, ela vai ficar aqui dentro, e essa parte você vai passar pelo buraquinho. Eu tenho esse passador que eu amo. Junta, coloca no seu passador de elástico e vem aqui por dentro. Vem aqui por dentro, acho aquela abertura. Pronto. Agora eu vou pôr minhas bolinhas. Acho que eu vou pôr 3. Azul. 3 tá bom, né? Vou enfiar as 3 bolinhas e fazer o acabamento. Coloquei as 3 pedrinhas. Eu puxo, fica mais ou menos aqui o chaveiro, né? E agora eu vou dar um nó. Chaveiro esconde chave. Está pronto. Olha. Eu já coloquei, já fiz o acabamento. Agora eu dou um nozinho para elas ficarem quietas aqui no lugar. Vai ficar esse acabamentinho aqui para elas não ficarem trançando de um lado para o outro. Coloquei minhas chaves e escondi minhas chaves. Nosso kit já tem 2 peças. E esse aqui parece grande, mas não é para o meu caso, né? Olha, essa chave do carro, ela é grandona. Ela está justinha aqui, tá vendo? Mas se você for usar menor, você pode mudar o tamanho. Mas eu gostei desse. Para mim, esse aqui está perfeito. E para mim, esse porta-níquel também está perfeito. Agora só falta o porta-cartões, que vai ser a próxima aula. Comenta, se tiver ficado dúvida, deixa aqui no comentário e a gente se vê na próxima aula, agora com porta-cartão. Teremos um kit com 3 peças.